nesse segundo bloco, continuando falando sobre meio ambiente e sustentabilidade. E um dos maiores problemas do meio ambiente é o descarte inadequado de lixo, a falta de projetos de reciclagem. E para isso eu chamei a Letícia Maria Klein-Loube, que ela é jornalista e também desenvolve projetos na área de sustentabilidade, né, Letícia? Pra gente fazer um bate-papo sobre isso. Por que o lixo é um problema para o meio ambiente, Letícia? Então, Nick, o lixo é um dos principais problemas ambientais hoje da atualidade, por vários motivos. Eu gosto sempre de pensar que tudo que a gente compra, que a gente consome de alguma forma, tem um pedacinho da natureza. Então, precisou de matéria-prima para ser feito, precisou de energia, de água, de recursos humanos, né, de recursos da terra. Então, sempre que a gente consome alguma coisa e gera um resto daquilo ali, a gente está consumindo um pedacinho do nosso planeta. Então, isso acaba sendo um problema porque a quantidade de lixo, ela aumenta enorme, todos os dias. São gerados de 7 a 10 bilhões de toneladas de resíduos no mundo todos os anos. Só que, pelas minhas últimas contas matemáticas, o nosso planeta não aumenta de tamanho. Então, a gente já tem um problema de espaço aí. Existe a questão do próprio uso dos recursos, que a gente sabe que são finitos, alguns deles, como o petróleo, por exemplo, que faz todos os itens de plástico que a gente consome. Então, A própria água também, né? a água acaba, ela é cíclica, né? Ela não acaba. O que acontece é que a gente suja a água, então fica cada vez mais caro e precisa de mais tecnologia para limpar, né? Então, a ideia de gasto de água, na verdade, é gasto do nosso dinheiro, do nosso dinheiro. Então, quanto mais a gente consome esses recursos, esses bens naturais, mais a gente contribui para que ou eles acabem ou eles se degradem ou sujem, e aí tudo fica mais complicado para limpar no final, né? E outro problema é na ponta final da cadeia, então, que é a poluição. Quando a gente dispõe do lixo inadequadamente, joga na rua, joga nos mares, isso polui, atrai vetores, solta gases de efeito estufa, solta o chorume do aterro sanitário, né, que é aquele líquido que decompõe de todos os resíduos juntos. Esse líquido é tóxico. E as consequências a gente vê ali, né, na Sim, TV, né? a gente vê. Sem falar em todas as imagens que a gente vê de animais consumindo lixo, né. Tem o problema da gestão inadequada dos resíduos entre as pessoas, né, a sociedade humana mesmo. Então a gente vê imagens de lixões, de aterros a céu aberto, né, aterros que a gente chama de controlados, que tem pessoas trabalhando ali tentando tirar algum resíduo reciclável para vender. Então existe toda uma questão humana envolvendo os resíduos, porque o lixo, ele é um erro de projeto, como a gente diz, né? Então é a gente que produz. Se ele foi mal projetado, né, a culpa é nossa, porque não existe... Como é que a gente consegue produzir menos lixo, assim, de uma forma prática, Letícia? Tem várias formas, né? Eu até trouxe algumas... Por favor, nos mostre, queremos aprender. Sim, eu uso no meu dia a dia, por exemplo, então a ideia é sempre evitar gerar o que for descartável, né? Eu gosto de dizer que a gente tem que descartar a ideia do descartável, porque tudo fica no planeta, não existe fora. O lixo não vai para fora do planeta, ele fica aqui dentro, ele fica ocupando espaço, fica poluindo. Então a gente precisa diminuir os resíduos que são descartáveis. Então copinho, a gente pode usar copinhos assim de metal, tem de silicone também. Fica pequenininho e ainda vira chaveiro. Uma coisa que eu uso muito também, é fácil de fazer em casa, só pegar um retalho, saquinhos assim. Então, por exemplo, se eu vou na padaria e eu quero comprar pão, eu levo meu próprio saquinho. Eu tenho de vários tamanhos, né, vários tipos. A mesma ideia eu uso com guardanapo, então eu não uso guardanapo de papel fora, eu uso o meu próprio guardanapo. O que eu mais gosto são meus talheres. Então eu sempre carrego 2 kits, né? Isso aqui também foi eu que costurei, bem simples. A gente improvisa. Também você consegue fazer de vários tamanhos, né? Sim, coisas com maiores, certeza. E a ideia é que, tudo bem, a gente vai no restaurante e ele tem o talher lá de metal. Todo restaurante tem seu talher de metal, geralmente tem. O que acontece é que ele vem num saquinho de plástico. Verdade. E esse saquinho de plástico veio lá do petróleo, então precisou de toda aquela cadeia para ser feito. Ele vai ser usado por 30 segundos e depois é difícil que o restaurante separe aquilo ali para reciclagem, porque tudo que tá no prato vai num saco único. Isso também de restaurante que você comentou, tem os canudinhos também de plásticos, né?
Que agora, se eu não me engano, são proibidos, né, Letícia? Ou Tem não? algumas É só uma cidades- recomendação. Tem algumas cidades que proíbem, algumas Aham. que limitam o uso, Aham. né? E tem vários canudos que a gente pode usar no nosso dia a O dia. seu é de vidrinho. Tem de vidro, Tem tem de de inox, metal, metal, tem de né? bambu. Aham. Tem restaurantes aqui em Blumenau que usam canudo de macarrão. Ah, macarrão. É, mesmo. então, Olha só, não é. tinha visto ainda. É uma massa, né, em Aham. forma de canudo, e quanto mais você deixa na bebida, mais ele amolece, então você toma e depois come. Ai, que divertido, gostei. É bem legal. Não conhecia É, isso. a ideia é sempre reduzir o lixo, né? Porque até tem um documentário que chama A História das Coisas, que fala que de 100, digamos assim, de 100 sacolinhas que a gente gera de... Para cada sacolinha que a gente gera de aquelas resíduo, sacolinhas de plástico. existe uma montanha de resíduos gerados bem atrás de nós, na indústria, que não tem um destino correto. Né? Então, mesmo que a gente pense em reciclar 100% do nosso resíduo, existe uma porcentagem muito maior que não tem um destino adequado. Então, a ideia não é só pensar em reciclagem, mas em reduzir. Né? Então, É mais profundo, né? é bem mais profundo. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos traz alguns componentes. No artigo 9º fala de uma prioridade na gestão dos resíduos, e a primeira delas é a não geração. A forma mais fácil de lidar com um problema é sempre evitando que esse problema aconteça. Então, a melhor forma de lidar com o resíduo é evitar a geração dele. Verdade. Então, quando a gente usa tudo isso aqui, a gente evita o uso do plástico, evita o uso de papel, evita o uso de vários Sim. descartáveis que, quando a gente vai pensar de fato, a gente não precisa deles. Isso é comportamento, né? A gente Sim, tem que se é comportamento. disciplinar para ter um bom É. um novo comportamento em relação aos nossos hábitos de consumo, né? Sim, mas E eu- é muito fácil, porque nós Sim. somos seres de hábitos. Sim, depois E- que incorpora, né? Isso, é fácil. É fácil, né? Vamos falar um pouquinho sobre o teu projeto, né? Porque tu construiu, né? Fez um projeto no teu condomínio, se eu não me Sim. engano, né? De um residuário de lixo, Isso. né? Pelo que eu entendi, que daí vai atender todas as pessoas do teu condomínio. Então é uma coisa que já não é nem doméstico, é coletivo ali, né? Uhum. Explica pra gente o que é isso e como é que funciona, como está funcionando. Sim. Então, a gente implementou um residuário lá no condomínio. Foi em julho desse ano, depois de pesquisar bastante Durante sobre a ideia. pandemia. Durante a pandemia, justamente. Então a gente consegue ver a Uhum. montanha de resíduo crescendo. E a ideia do residuário, o que é? Ele é uma central de resíduos. Como todo Tá. prédio já tem uma, né? Todo prédio já É onde tem. fica o lixo, Isso, né? é onde fica ali. Tá. Tanto os resíduos recicláveis, né? Quanto os Os que a gente orgânicos. manda para coleta comum, né? Que Tá, vai lá para o o aterro comum, sanitário. Então, a ideia do residuário é facilitar a separação correta dos vários tipos de resíduo, que não existe. Dentro dos recicláveis, a gente pode destrinchar isso Tá. e mandar para os seus locais corretos. Depois eu vou dar alguns exemplos. E também facilitar a destinação. Então, a gente sabe que nem todos os resíduos que a gente envia para a coleta seletiva da cidade são absorvidos pela cooperativa. A cooperativa não tem estrutura suficiente, não tem um sistema de logística suficiente para conseguir reciclar todos os recicláveis que ela recebe. Né? Ela consegue reciclar, de fato, uma pequena porcentagem. O resto, mesmo que seja reciclável, Eles não conseguem não vai reciclar. ser reciclado na prática, vai direto lá para o aterro industrial, pro Ah, aterro volta lá sanitário em pro Brusque. aterro. Aham. Então, a ideia é que a gente consiga separar. E, por exemplo, lá no nosso prédio, o que a gente separa? Isopor. Então, a gente pega o isopor e destina para reciclagem Saturno aqui em Blumenau, que tem uma coleta de isopor. Eles destinam esse montante de isopor que eles recebem para uma indústria de reciclagem de isopor Que em é Joinville. específica de isopor, Que né? é específica de Que isopor. os reciclados não aceitam o isopor, né? Isso. É quando... A cooperativa, ela recebe Uhum. só isopor grande de armazenamento, não recebe aqueles que a gente mais usa em casa, que é o de bandejinha de alimento, Sim, né? aham. Então, a gente faz essa separação e leva lá. Uhum. A gente também separa eletrônicos e lâmpadas. O Pilhas. vidro a gente separa também, porque tem uma empresa que vem buscar Uhum. os nossos vidros. Então, todos esses resíduos que a gente sabe que são recicláveis, mas que não necessariamente têm um destino aproveitado, né, aqui na cidade,
a Eles gente faz aproveitam isso. mais o papel, né? O papel é Daí esses papel, outros, o metal. O metal, né? É. E daí o vidro, o isopor, o próprio lixo eletrônico, a gente não sabe aonde descartar. Então eu fiz uma relação Uhum. dessas empresas aqui em Blumenau que coletam esses variados tipos, né? E Quando a gente atinge a cota lá, o nosso limite de espaço, a gente liga pra eles e eles vêm buscar. E eles buscam só em grande quantidade, né? Sim. Então teria que ser um condomínio, uma Empresa, por exemplo, né? quem mora em casa daria pra própria pessoa levar até esse local, né? No caso, o local da empresa, se for Entendi. um eletrônico, por exemplo. Entendi. Mas existem algumas coletas de eletrônicos na cidade, tem alguns locais que A recebem gente tem todas lâmpadas. as coletas aqui em Blumenau já para Tem. todos esses resíduos. Que bacana Algumas saber tem. disso, porque muitas vezes falta informação, né? Sim. A pessoa até gostaria de descartar adequadamente. Mas às Sim. vezes por falta de informação, de não saber aonde descartar, acaba não descartando e indo pro lixo comum, né? Tem uma iniciativa que a gente também incorporou nesse residuário, que é a Terra Cycle. A Terra Cycle é uma empresa dos Estados Unidos, ela está presente em mais de 20 países já. E eles são especializados em reciclar resíduos que são de difícil reciclagem. Então, eles têm programas de reciclagem, a gente se cadastra enquanto uma brigada. Então, nosso condomínio é uma brigada lá dentro. E a gente consegue separar resíduos específicos, como por exemplo, esponja de lavar louça, alguns tipos de brinquedo, cápsulas de café, algumas embalagens, dependendo da marca também, eles aceitam. E aí quando a gente chega na quantidade mínima, é só imprimir a etiqueta no site, a etiqueta pré-paga, então a gente não tem nenhum custo. É eles que pagam o frete e cada objeto reverte em um valor, e daí cada quantidade reverte num valor, e esse valor é destinado para alguma instituição de caridade depois. Então é Poxa, mais muito uma bacana. forma de a gente conseguir contribuir. Sim, é mais. Agrega uma ação social junto, né? Sim, Muito essa é a ideia. bacana isso. E o pessoal do condomínio tá contente com os resultados, Sim. estão felizes, já que tá há 4 meses já, né? A gente primeiro fez uma reunião de condomínio, né? Todo mundo topou, imagina. Que bom. Todos gostaram. E o pessoal adere bem direitinho, assim, né? O pessoal coloca certinho nas Lugar caixinhas adequado. que a gente separou. Que Tá bacana. bem certinho. E isso até é um exemplo para outros condomínios, né, que queiram comprar essa Sim, ideia, né, instalar esse projeto, é uma coisa bacana. Eu acho que é assim que nasce, né? Justamente, até para facilitar, porque eu fiz no meu e depois um outro condomínio pediu a minha consultoria. Então, para conseguir espalhar mais essa ideia, eu lancei um e-book. Como Olha só. montar um residuário no condomínio. E Que aí legal, tá à venda no meu site lá. Uhum. E aí qualquer condomínio do Brasil inteiro, de qualquer Ah, lugar que quiser que implantar, bacana. pode. Então, por favor, deixa teu IG aí, né? Porque no IG da Letícia também tem muitas dicas, né? Sim. Não só de lixo, mas de uma maneira geral de tudo que envolva fale de sustentabilidade, de natureza, né? E vale super a pena pra gente começar, assim, a se inserir nesse mundo, né? Que é o nosso mundo, né, gente? A gente tem que cuidar bem dele, Exatamente, né? como eu digo, a gente não caiu aqui de paraquedas, É. né? Nós evoluímos aqui nesse planeta, então a gente precisa cuidar dele. Então, Letícia, deixa teu endereço, Tá. por favor, pra gente, qual que é? O meu Instagram é meu nome completo, Letícia Maria Klein Lobe, e eu tenho um blog que é Sustenta Ações. Sustentações, que legal, adorei o nome. Letícia, o tempo acabou, passou voando, né? Quando o assunto é Sim. bom, passar super rápido, né? Mas gostaria de convidá-las para voltar numa outra oportunidade pra gente continuar esse assunto. Eu acho super importante a gente espalhar essa ideia, né? Eu acho que tudo começa com conscientização, né? Com educação e com a repetição dessas ideias, assim, até incorporar, assim, todo mundo. E uma coisa que eu achei bem importante, que eu acho que a gente conseguiu passar esse recado, é de que pequenas coisas, sim, fazem diferença, assim, né? A gente não pode ir lá pagar as queimadas que estão acontecendo, mas a gente pode reciclar nosso lixo, a gente pode economizar água, a gente pode fazer, como a Adi falou no primeiro bloco, escolhas mais conscientes, né? Um consumo eu acho que mais consciente. A primeira escolha que a gente tem que fazer é decidir se a gente quer ser parte do problema ou parte da solução. A partir daí,
caminho já está aberto. Muito bem. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Dividir um pouquinho com a gente, assim, das tuas experiências e dos teus projetos, que são muito legais. Parabéns. Muito obrigada. Bom, gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. E eu acho que hoje a gente quis passar essa ideia, assim, de a gente repensar um pouquinho os nossos hábitos de consumo, de a gente repensar como é que anda a nossa relação com a natureza e a gente perceber que a gente faz parte de tudo isso. A todos vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, 21h30 aqui na TV Galega.